Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós iremos abordar um pouco a questão da integração dos espaços, né, dentro da nossa cidade e como se dá essa relação tanto do transporte, da comunicação dentro desse espaço, tá bom? Bom, então, primeiramente, nós vamos começar falando da questão da mobilidade urbana. O que é essa questão da mobilidade urbana? A mobilidade urbana nada mais é que o deslocamento de um grupo de pessoas dentro de uma área urbana. O que leva essas pessoas a se deslocarem? São diversos tipos de motivações, né? Pode ser por questões econômicas, sociais, por questões afetivas, né? Então, cada um de nós somos levados a nos deslocar pela nossa cidade onde nós habitamos por alguma motivação específica que é intrínseca a cada ser humano, tá? Então, esses deslocamentos, eles se dão através do quê? Eles se dão através dos modais de transporte, ou seja, nós utilizamos ou trens, ou ônibus, ou carros, para nos deslocarmos dentro deste espaço urbano público, tá? E aí que entra o grande desafio da gestão pública. Como adequar esse espaço para que haja esse deslocamento de pessoas sem que haja congestionamentos. Mas aí nós vamos parar para pensar, mas tem um agravante. A população não para de crescer. Né? Então, isso dificulta todo esse processo de planejamento da gestão pública na questão do que tange essa mobilidade, tá? Porque a população sempre vai crescendo. Então, você sempre tem que ir planejando. É um replanejamento constante se pararmos para pensar dos meios de transporte, dos caminhos, das melhores rotas, das melhores estradas, sinalizações, né? Envolve vários setores, né? Bom, mas aí a gente pode se questionar, por que em alguns locais, em alguns países também, essa mobilidade, ela funciona melhor? Sim, funciona melhor, até porque o processo de desenvolvimento se deu de forma diferente, tanto nos países desenvolvidos como nos países subdesenvolvidos. Aqui nos países subdesenvolvidos, como que foi planejado essa questão? As pessoas que chegam primeiro no seu local de trabalho, por exemplo, ou elas têm uma condição financeira melhor, ou elas moram perto do trabalho, tá? Então, aqui nos países desenvolvidos, essa crescente ocupação, ela se deu de forma desordenada e acelerada, tá? Então, quem costuma morar próximo ao centro nos países subdesenvolvidos acabam sendo pessoas que têm condições financeiras, né? Até se nós pegarmos a nossa realidade. Quem mora aqui no centro de São Paulo, né? As casas, os valores são mais caros, os aluguéis são mais caros, então acabam sendo pessoas que têm uma condição financeira melhor, né? E a grande e a expressiva mão de obra fica o quê? Afastada, tá? Isso nos países subdesenvolvidos. Agora, já nos países desenvolvidos, esse planejamento ele ocorreu de forma diferenciada, essa forma de organização, tá? Ou seja, as pessoas que possuem uma baixa renda, as pessoas que não têm tantas condições financeiras, elas são alocadas a morarem no centro da cidade, né? Tendo em vista que as empresas, a maioria das empresas, as indústrias, né? Lembrando lá das outras aulas do processo de industrialização, a formação das cidades, lembra que as pessoas vão próximo das indústrias. Então, neste caso, nos países desenvolvidos, as pessoas que têm uma melhor situação financeira, elas moram próximo ao centro, né? Próximo ao lugar de trabalho, visando com que eles gastem menos nestes deslocamentos, tá? E as pessoas que têm uma condição financeira melhor já moram mais afastados, ou seja, uma realidade bem diferente da nossa, tá? Aqui, se nós pararmos para observar a grande mão de obra que nós temos aqui em São Paulo, mora mais afastados, nas periferias, e aí há esse grande deslocamento aí de pessoas, tá bom? Bom,
Então, a especulação imobiliária em países desenvolvidos, ele também se deu de forma muito diferente daqui, tá? Então, as áreas que ficam mais afastadas, elas representam que as pessoas que têm uma melhor condição financeira irão morar nessas regiões, até porque elas se utilizam do quê? Do carro para se deslocar, tá? Então, o que seria melhor? Então, é complicado a gente dizer o que seria melhor, porque depende de país para país, de realidades, né? Mas, se pararmos para lembrar, né? Essas pessoas que têm uma condição financeira melhor. O carro nada mais é do que um símbolo da ideologia do produto do capitalismo, né? E a gente tem que lembrar aí das outras aulas que sempre teve esse forte estímulo para se comprar carros particulares, né? E isso, se a gente parar para ver, é o principal problema da mobilidade urbana hoje como um todo, não somente aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, claro, nós temos muitos problemas de mobilidade urbana, mas em alguns países já desenvolvidos, por conta do número de carros também, eles já começam a ter essa problemática, né? O número de carros. Até porque, se nós pararmos para ver, é muito complexa essa questão, porque se nós utilizarmos os meios de transporte público, ele sai mais barato do que você se utilizar do seu carro particular para se deslocar, e ele leva um número maior de pessoas. Agora, se, por exemplo, eu for trabalhar, só eu com o meu carro, então um carro que cabe 5 pessoas, só vai ter uma pessoa se deslocando. Então, quantas pessoas não estariam nessa mesma situação, né? Então, essa é a grande contradição da mobilidade urbana, né? O transporte particular versus o transporte público, né? Então, se nós pararmos para ver, aqui no Brasil, hoje também, um grande problema que diz respeito ao transporte público é a questão do monopólio dos grupos administrativos. Quem administra esses transportes, né? Quem operam essas companhias de transporte, que seria geralmente uma parceria público-privado, tá? E eles visam muito a questão do lucro, óbvio, né? Então, aí nós vamos ter no transporte, muitas vezes, um transporte precário, que não tem muita segurança, que em alguns locais a gente observa valores de passagem de transporte público com valores abusivos, né? E isso é muito complexo, né? Porque faz com que, muitas vezes, inclusive, o próprio planejamento do transporte, do deslocamento, ele não é feito de uma forma coerente, né? Então, hoje em dia nós vemos que aqui em São Paulo, recentemente, do ano passado para cá, quantas linhas de ônibus elas foram extintas, outras surgiram, e aí acaba que impactando diretamente na vida da população que depende desses transportes para se deslocar, para ir ao trabalho, ou para ir à escola, ou para ir ao médico, enfim, né? E isso tudo, aí nós vamos ver, né, que esses deslocamentos acabam tornando o tempo, né, nosso tempo de deslocamento, muitas vezes, da nossa residência até o nosso local de trabalho, nós gastamos um tempo enorme. Então, por exemplo, quem mora aqui na Zona Leste, né, e de repente trabalha lá em Parelheiros, por exemplo, a pessoa chega a demorar 2 horas, 2 horas e meia para se deslocar, e isso dependendo de trem. Claro que se a pessoa for depender do ônibus, que ele anda mais devagar, vai demorar mais tempo. Então, se a gente parar para ver, muitas vezes a pessoa fica mais tempo em trânsito para chegar no seu local de trabalho do que o tempo efetivamente que ela trabalha no local. Porque nós temos pessoas que trabalham 6 horas por dia, trabalham, dependendo de um estagiário, 4 horas por dia, e dependendo do deslocamento que ele vai fazer, ele fica 4 horas num deslocamento, 5 horas num deslocamento por conta do trânsito e a quantidade de meios de transporte que ele vai ter que pegar. Um exemplo, né, para a gente entender esse desgaste. Bom, uma questão que é muito bacana é o transporte alternativo, que é a bicicleta, né? Em países desenvolvidos, por exemplo, em Amsterdã, né? Amsterdã é hábito já deles lá
andarem, se deslocarem de bicicletas, né? E aqui no Brasil, claro que tem, né, algumas iniciativas de se utilizar esse tipo de transporte. Por quê? É bacana, porque ele é gratuito, ele é saudável e acaba sendo rápido. Mas tem um lado negativo, né? Que falta o quê? Aqui ainda no Brasil falta medidas públicas adequadas, ou seja, uma melhora também na infraestrutura, né? Ou seja, ciclovias ou ciclofaixas que deem segurança para o praticante dessa mobilidade, para a pessoa que se desloca utilizando as bicicletas, né? E nós observamos que vem crescendo muito essa dinâmica aqui no nosso país, aqui no Brasil, tá? Nesses últimos anos. Então, se pararmos para pensar, é muito complexo para quem mora nas regiões periféricas. Eles não conseguem se deslocar de bicicleta de forma adequada por conta da distância, por conta da falta de segurança, de ciclofaixas ou ciclovias adequadas, que seria o básico para que as pessoas pudessem se deslocar de forma segura, né? Então, forma segura que nós dizemos, por conta dos carros, enfim. Mas também a questão da segurança de muitos assaltos. Alguns locais que possuem ciclofaixas, nós sabemos que elas são visadas também nessa questão de roubo, né? Então, acaba essa questão da insegurança que a gente tem de passar por um local e aí acaba impactando diretamente nessa facilidade. Mas hoje sim, nós temos muitas pessoas que se deslocam e vão aos seus locais de trabalho utilizando este meio de transporte, a bicicleta. Somente para trabalhar? Não, como uma prática saudável e hoje também, inclusive, na área do turismo, né? Nós temos o cicloturismo ou bike tour, em alguns locais também é conhecido como bike tour, que vem crescendo, é uma prática muito conhecida internacionalmente e aqui no Brasil também o bike tour ele vem crescendo. Fica a dica aí para vocês de passeio, depois quando terminar essa questão da pandemia, né? Aproveitem e façam um passeio de bike tour no centro de São Paulo, tem vários e bem bacanas. Bom, a mobilidade urbana tem alguma coisa a ver com as questões de classes sociais? Sim, né? Tem tudo a ver, né? O direito à mobilidade é um direito de todos nós, mas nós vemos que as minorias, elas acabam sendo impactadas diretamente por essa questão da mobilidade, né? Então, as pessoas mais pobres têm um acesso mais restrito à cidade. Então, se eu moro numa região periférica, eu vou ter mais dificuldade a me deslocar à cidade, né? Sem contar, né, que claro que esses grupos, essas minorias que acabam sendo mais excluídos, sofrem mais com a violência nas ruas, né? Sofrem pelas faltas de oportunidade, sofrem por a falta de acesso à cultura, por exemplo. Então, quem mora nas regiões mais periféricas não tem tanto acesso a essa questão cultural. Até porque hoje, se nós observarmos, uma peça de teatro, um show, acaba sendo algo que é muito caro e acaba fugindo do nosso orçamento cotidiano, né? Então, acaba sendo mais voltado para as classes privilegiadas. Então, quando nós falamos dessa questão de acesso, de mobilidade, entra essa questão também, essa questão cultural, né? Isso tudo, claro, que está ligado a fenômenos sociais, geográficos, históricos, né? Então, com o passar do tempo, essa questão da organização socioespacial e territorial, nós vamos ver, inclusive, hoje nas paisagens da cidade urbana e nas relações sociais. Então, tudo isso acaba influindo nas relações sociais que nós temos no nosso dia a dia, tá bom? E, aproveitando, dando continuidade, falando da parte da questão das comunicações, né? Nós devemos lembrar que os meios de comunicação, eles são extremamente importantes para a nossa sociedade, porque ele permite o quê? Que nós tenhamos trocas de informações, acesso a informações. Os meios de comunicação, ele acaba moldando os nossos hábitos, né? Inclusive, ele promove e divulga entretenimento, cultura e conhecimento, né? Bom, então os meios de comunicação mais importantes aqui no Brasil, eu vou trazendo vou falar sobre eles
trazendo eles numa questão de linha aí do tempo, vamos dizer assim, tá? Então, o telefone extremamente importante, ele foi introduzido aqui no Brasil no início do século XIX, né? E ele não era considerado um meio de comunicação essencial na época, tá? Então, no início do século aqui no Brasil, nós tínhamos aproximadamente 15 mil linhas telefônicas, isso em meados de 1907 aproximadamente, sendo que 80% dessas linhas telefônicas, elas acabavam se concentrando nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, né? E somente em meados do século... somente em meados da década de 60, tá? Que é a criação da Intelbras, que foi mais ou menos em 1965, é que a telefonia se expandiu pelo nosso país, né? Indo aí para a região norte e nordeste do nosso país. Então, em 2017, as regiões sul e sudeste aqui, né, do Brasil, nós possuíamos aproximadamente telefones em quase todas as residências, tá? E o mesmo ocorreu com a telefonia celular. A telefonia celular, ela cresceu muito aqui no Brasil a partir do ano 2000, tá? Então, nós tivemos aí uma grande expansão dessa questão da telefonia celular, tá? Bom, antigamente também era complicado, né, você conseguir ter uma linha telefônica, saía muito caro, tá? Então, por isso que também esse processo de desenvolvimento, da expansão dos telefones pelo nosso país, ele foi um pouco lento. Bom, o rádio também, um grande meio de comunicação, onde nós temos acesso a diversas informações do que está ocorrendo tanto no Brasil quanto no mundo. Ele foi introduzido aqui no Brasil no ano de 1922 e rapidamente ele caiu no gosto da população, né? E acabou se popularizando entre as décadas de 1930 e 1940, sendo nesse período um grande meio de comunicação de massa, fazendo com que, inclusive, os hábitos familiares viessem a mudar. Porque as pessoas, a família em si, ela se reunia em torno do rádio para ouvir as notícias. Não somente para ouvir as notícias, mas também começou a surgir aí as novelas radiofônicas e os grandes cantores populares. Então, o rádio, ele acabou até mudando essa questão da interação familiar, né? As pessoas se reuniam em torno do rádio para ouvir as notícias, tá? Lembrando que não era barato você, lá no início, quando surgiu o rádio aqui no Brasil, você ter um rádio na sua casa. É diferente de hoje em dia, né? Que a gente até para pensar, mas como as pessoas se reuniam, né? Temos que lembrar que as coisas não eram tão baratas assim também, né? Bom, tanto que Getúlio Vargas, ele se utilizou desse grande meio de comunicação de massa para se promover, né? E um outro meio de comunicação de massa que é importante até os dias de hoje é a televisão, né? Então a televisão, ela chega unindo o quê? A imagem ao som. Uau! Até então você só ouvia a voz, agora você vê a pessoa que fala com você pela televisão. Então foi um grande advento, né? O surgimento da televisão. E isso também, mais uma vez, veio mudar o quê? Os hábitos da sociedade. E ele acabou ficando mais popular ainda, a televisão, quando se começou a utilizar os satélites para transmitir as informações em tempo real. Então, um exemplo de um grande evento que aconteceu e que foi transmitido foi a Copa do Mundo de 1970. Foi um grande evento que foi transmitido aí via satélite e também o primeiro evento em cores. Então, quem já tinha televisão em cores pôde ver a Copa do Mundo colorida, né? Lembrando que a televisão colorida era muito cara, as pessoas tinham televisão preto e branco, né? Então, bom, em todas, existe aí um estudo, né? Que em todas as regiões brasileiras, 50% dos estados possuem pelo menos acesso a um televisor dentro da sua residência, tá? Bom, então até meados do século XX, as telecomunicações no Brasil, elas eram controladas por empresas particulares.
Aí no ano de 1960 passou a ser controlado pelo Estado, pois isso até 1960, pelo Estado. Só que isso mudou na década de 90, quando começa o quê? A privatização das empresas de telefonia, tá? Nós já falamos aí em outras aulas a respeito da privatização. Então, essa questão da privatização, ela contribuiu para a ampliação do acesso às linhas telefônicas, tá? Que até então elas eram muito caras e praticamente inacessíveis à grande gama da população. Por quê? Eu era criança, mas eu lembro. A minha mãe, quando ela quis comprar um telefone no início da década de 80, você tinha que fazer o que eles chamavam de plano de expansão. Você pagava lá uma fortuna todo mês, era como se fosse um consórcio. Só para vocês entenderem, né? Até você ser contemplado com a sua linha telefônica. E era caro, gente. Era tipo, dependendo do bairro que você tava, era quase o valor de ter uma casa, ter um telefone. Só para vocês entenderem. Então, nesse quesito, as privatizações, elas foram boas por conta disso. Que todo mundo passou a ter acesso a conseguir, né, a uma linha telefônica, tá? Bom, então a grande evolução dos meios de comunicação como um todo no mundo e no Brasil foi o advento da internet, né, que nos permitiu e nos permite até os dias de hoje nos comunicar de formas diferentes, transmitir ideias de formas diferentes, difundir informações, realizar transações diversas, né? Ou seja, eu posso estar aqui e comprar um produto lá no Japão ou comprar um produto lá na Noruega e ele vai ser entregue aqui na minha casa. E isso tudo através de uma tela de um computador, né? Graças à internet estamos aqui, né? Infelizmente, no meio de uma pandemia, mas estamos conseguindo nos comunicar, né? Para nossas perdas serem menores, né? Então, a internet, ela é extremamente importante e bacana, tá bom? Bom, existem os dados estatísticos de 2017, que as regiões sul, sudeste e centro-oeste do nosso país é que possuem a maior porcentagem de domicílios com acesso à internet, tá? Então, aqui na região sudeste, em torno de 72%, região sul, 67%, centro-oeste, 76%, região norte, 60% e região nordeste, 58% de pessoas têm acesso aí à internet, tá? Mas também, como tudo, tem às vezes os seus empecilhos, os seus obstáculos que acabam dificultando aí o acesso de todos, que seria o quê? Falta de equipamentos, ou um computador adequado, ou um smartphone que consiga rodar os programas de forma adequada, que possamos ter contato com as pessoas que estamos interagindo. Falta de serviço de internet em algumas localidades, então isso ficou muito visível agora para todos nós nessa época de pandemia, que algumas pessoas conseguem ter um acesso mais fácil a sinais de internet e outras pessoas nem tanto, né? E também o preço elevado desses produtos e serviços acaba sendo um agravante, fazendo com que muitas pessoas acabem não tendo acesso, tá bom? Gente, até a próxima semana. Estarei aqui no chat esperando por vocês para qualquer dúvida, tá bom? Beijos!